Olá pessoal, bom, nós vamos para mais uma aula, né, complementando aquilo que nós já vínhamos conversando em sala. Então, mesmo para vocês lembrarem, mesmo para vocês recordarem aí algumas coisas que a gente tem conversado, né, e a gente tem falado. Então, rapidamente aqui sobre a Antiguidade Oriental, estamos falando basicamente aqui dos povos do Crescente Fértil, ok? Beleza? Então, quando a gente está falando aqui dos povos do Crescente Fértil, nós estamos falando dessa região aqui, ó. Bom, aqui está o Oriente Médio, certo? Aqui é a Península do Sinai, aqui o Egito, norte da África, certo? Então, nós estamos falando dessa seção aqui, olha só, que fizeram em torno dos principais rios, né, dessa região aqui. Temos o Rio Nilo, aqui nessa região aqui já norte do Egito, né, que é a região do delta, né, do Nilo. Temos essa regiãozinha aqui da Palestina, né, aqui está escrito Sírio-Palestina. Né, aqui tem um rio importante também, o Rio Jordão, né, e aqui entre esses dois maiores rios que desembocam aqui no Golfo Pérsico, né, nós temos o rio Tigre, aqui, né, e o rio Eufrates, aqui mais ao sul, tá? Então, essa região aqui, bem irrigada, né, como vocês estão percebendo, é a região da Mesopotâmia, ou terra entre rios. Aqui nós temos algumas cidades importantes, a cidade importante de Ur, né, Ur dos Caldeus, é um dos povos que vão ocupar aqui a região da Mesopotâmia. Aqui está destacado Jerusalém, né, vai ter uma importância muito maior no futuro, tá? Então nós estamos falando principalmente de quais povos? Nós estamos falando dos mesopotâmicos, né, nessa região, o povo egípcio, né, que ocupa aqui a região, até um pouco mais ao sul, né, um pouco dessa região aqui, os hebreus, que a maior parte do tempo vão estar aqui na Palestina, mas vão estar também no Egito, vão estar na Mesopotâmia, vão estar mais à frente na Pérsia, né? Os fenícios, que também ficam na região um pouquinho mais ao norte, aqui na Palestina também, né? Uma faixa de terra bem estreitinha que nós temos aqui, né? E os persas, que fogem um pouquinho aqui do nosso mapa, está mais aqui, quase fora aqui da região do Crescente Fértil, mas ele é citado por quê? Porque os persas acabam dominando toda essa região aqui, né? Em um período da sua história, ok? Bom, só para relembrar então as características gerais desses povos. Então, nesse primeiro vídeo nós vamos falar dessas características gerais, tá? Eles estão no Oriente Médio e no norte da África, como nós já havíamos conversado, certo? Então, através do mapa deu para a gente observar bem, né, a localização desses povos, né, onde eles se desenvolveram, e como nós já havíamos comentado também, eles se desenvolveram a partir, né, do controle das cheias dos rios, né? Então, a localização, esse local, o Crescente Fértil, só foi povoado porque havia condições de sobrevivência da população ali, certo? Então, em condições adequadas, principalmente beneficiadas pelos rios, né, se desenvolveram ali as primeiras civilizações que nós temos conhecimento, certo? Por este motivo, pelo trabalho no controle das cheias, né, no controle hidráulico das águas, né, nós chamamos de sociedades hidráulicas, tá? O que caracteriza o modo de produção asiático. Então, quando você vê qualquer questão falando sobre o modo de produção asiático, você está vendo exatamente falando alguma coisa a respeito desses povos, sobre a economia desses povos, certo? Né? Então, a principal atividade são atividades agropastoris, né? Nós temos aqui uma figura, uma imagem que representa bem isso, né? Esse tipo de atividade, né? Atividade agrícola e pastoril, né? São as principais economias, né, que vão ser desenvolvidas ali no período por esses povos,
né? Também vão se destacar no artesanato, né? Afinal de contas, nós temos aqui alguns instrumentos, algumas ferramentas que demonstram, né? Ou mesmo a moradia, né? Que demonstram o barco aqui, que esses povos se dedicavam ao artesanato, né? Se dedicavam a fazer produtos, né? Para consumo próprio, para consumo é, imediato ali. Ceramistas, né? Tinha muito o uso da cerâmica, ele está presente entre esses povos também, né? Lógico que isso aqui é uma representação, né? Mas que envolve todas essas características, tá? E devido ao sucesso das atividades agropastoris, né, a agricultura era boa, a atividade pecuária também era boa, dava bons resultados, se produzia mais do que eles consumiam. Portanto, havia o que nós chamamos de excedente. Esse, esse excedente, vamos chamar assim, essa sobra, né, de produtos, acabava levando esses povos a praticarem o comércio, né? No princípio, trocas simples, e aos poucos eles foram tornando esse comércio cada vez mais elaborado, chegando a ter mesmo moedas, letras de câmbio, chegando a ter um sistema bastante sofisticado, né, de suas respectivas economias. Isso se aplica a todos os povos ali da região, tá? Desde os egípcios, os mesopotâmicos, persas, né? Lembrar, por exemplo, que os persas vão ter uma moeda, né, o dárico, né? Os egípcios vão ter moedas, vão ter essa atividade comercial bastante avançada, enfim, vamos falar sobre eles mais à frente, mas é importante lembrar que eles já começam então a desenvolver esses tipos de atividades, tá? Outra característica que é preciso destacar aqui é a questão da centralização do poder, né? Em termos de política, a gente pode afirmar que esses povos eles tinham o poder centralizado na figura de um rei. Esse rei poderia ser considerado um deus, podia ser considerado alguém enviado pelos deuses, tá? Mas essa população, né, de todos esses povos, eles estavam submetidos a uma liderança central, né, que era a figura de um rei. Esse rei pode ter vários títulos, tá? Pode ser o faraó, no caso dos egípcios, né? Pode ser o patese, no caso da Mesopotâmia, né? O título de rei mesmo entre os hebreus, entre os persas, né? Até o título de imperador, né? No caso lá dos persas também, certo? Há um esquema, uma relação de servidão coletiva. O que vem ser essa servidão coletiva? Significa que os trabalhadores, toda a população se submete a esse poder central, né, trabalhando gratuitamente, né, para esse líder, para esse rei. Né? Então, a população toda trabalha em função desse poder central, ok? Eles não estão trabalhando para si próprios. Aí, como que eles fazem para se alimentar, para, enfim, ter as coisas? São concessões por parte do governo. É o governo que vai cuidar da distribuição de alimento, distribuição daquelas necessidades básicas que essa população necessita, certo? É uma forma de cobrar tributos, né? É uma maneira de tributar, né, de que o Estado Central ele tenha recursos para poder sustentar uma corte real, para sustentar um exército, para sustentar uma economia através, né, dos benefícios que vão ser gerados pelo trabalho desses servos, ok? Então, por isso que nós vamos ver aqui já na sequência, a escravidão entre esses povos ela é muito pequena, tá? Então você não tem muitos escravos. Existem escravos, sim, diferente de povos mais à frente, né, que nós veremos, gregos, romanos, e até mesmo a escravidão que houve no século XV, né, período colonial aqui no Brasil, por exemplo, a escravidão não é por uma questão étnica, não é por uma questão de raça, de cor, né, é uma questão apenas de guerra, capturados de guerra,
ou endividados. Endividou-se, se torna escravo. Também pode deixar de ser escravo, né? Se de alguma forma conseguir pagar a sua dívida, se de alguma forma esses senhores os libertarem. Mas, de uma maneira geral, a escravidão não marca como característica principal desses povos, tá? Ela existe, porém não é tão determinante assim para a sua economia, para a sua dinâmica econômica, como vai ser para outros povos, como os gregos e os romanos. E por último, para finalizar, a questão do politeísmo. São populações, são povos, né, que em sua grande maioria acreditam em vários deuses. Como já havíamos comentado, né, muitos fenômenos eles não entendiam, não compreendiam, não havia uma explicação científica. Dessa maneira, eles desenvolviam mitologias, histórias em torno disso, que geralmente tinham alguma moral, tinham algo a ensinar, né, para as gerações futuras, né, que envolviam seres mágicos, fantásticos, né, divindades. Né, por esse motivo, vão acreditar em deuses, gênios, vão acreditar em uma infinidade de seres sobrenaturais que interferem na vida cotidiana dos homens. Isso vai gerar, né, a existência de uma classe social bastante específica, né, que são a dos sacerdotes, que vão exercer muito poder entre essas populações, chegando até mesmo a rivalizar com os reis, com os governantes locais, tá certo? Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre cada um dos povos. Por enquanto é só, pessoal. Um abraço, até mais.